Estamos com Cultura Livre, estamos falando sobre o projeto A Jornada do Corpo com a artista visual Ju Queiroz. E ela vai contar para a gente agora por que a escolha dessa realidade aumentada desse projeto, por que levar esses corpos não para uma exposição em um museu, mas sim para as ruas das nossas cidades, Cuiabá, Várzea Grande, Chapada. Ju, conta para a gente aí um pouquinho como é que foi também a escolha da apresentação dessas fotos, né, depois de todo esse trabalho que você teve com as meninas, de acolhimento, de oficinas que a gente veio falando. Surgem as fotografias e aí está o trabalho pronto. Agora vamos começar a parte da divulgação desse trabalho. Como é que foi a escolha desse trabalho, né, ir para as ruas assim? Bom, eu fiz uma curadoria, né, de todas as imagens que foram produzidas, porque na jornada a gente tem uma proposta de um autorretrato por semana. Então, elas participam da oficina e pós-oficina elas têm a semana toda para produzir a sua foto baseado na proposta que eu mandei lá com as coisas da minha cabeça. Então, elas iam produzindo e enviando isso para o grupo e eu fui juntando essas fotos. Claro, tem imagens que não puderam estar na exposição, tem imagens muito íntimas, com muita nudez, então eu tentei pegar as mais tranquilas, assim, para estar na rua, né? E a realidade aumentada foi uma coisa que apareceu, assim, meio do nada. Meu expografista, o Rodrigo Zaiden, viu, né? Maravilhoso, também está sempre comigo. Viu uma exposição dessa maneira e ele trouxe essa ideia, por que não fazer uma exposição em realidade aumentada? Justamente porque esses corpos são invisibilizados. E a gente coloca uma exposição no museu, numa galeria. Quem são as pessoas que visitam esses lugares? Quem são as pessoas que têm acesso a esses lugares? Na rua, todo mundo tem acesso à rua. A rua é nossa, a rua é pública. Então, trazer esses corpos para a rua, numa experiência tecnológica, fazia muito mais sentido do que a gente fazer esse trabalho e colocar exposto de uma maneira convencional, né? Numa sala, com as fotos impressas, porque não são só as fotos, tem fotos e textos também. Porque a gente alia sempre a prática da fotografia com a escrita, porque um dispara o outro, às vezes você escreve, já imagina a foto, às vezes está fazendo a foto, você já imagina o que você vai escrever. Então, são fotos e textos dessas mulheres que elas mesmas fizeram. Então, tem uma única foto minha, que sou eu mesma, mas todas as outras são fotos que elas fizeram, elas editaram, elas escreveram. E aí eu fiz essa curadoria com todas as imagens e eu trouxe uma imagem de cada mulher e uma imagem coletiva que foi feita, são 3 fotos que foram feitas durante a oficina de performance Corpo e Desejo, que elas fizeram lá na Casa Cuiabana mesmo. Então, é uma montagem com 3 fotos, que aí traz um pouco do que foi, assim, essa vivência. E os QR Codes, eles não estão interligados um no outro. Então, você vai ver talvez na próxima quadra você veja outro, já é outra foto, já é outro texto, já é outra coisa. Então, para cada QR Code que você descobrir em alguma dessas cidades, você vai descobrir uma fotografia diferente. Então, não tem muito um caminho a se seguir, né, para você ir procurando essas imagens. É um pouco na sorte também. O que eu achei muito interessante também, Ju, foi pensar o braille, né, para quem não enxerga, né, que quer ver. Então, como que foi pensado isso de trazer o braille também para esses QR Codes, de trazer essa ferramenta, Sim, que é uma exposição visual também sentida para quem não enxerga, exatamente, né? A pessoa pode sentir aquilo. A minha ideia é que a jornada, essa exposição, você consiga sentir com o corpo inteiro. Então, o braille foi pensado para trazer acessibilidade para as pessoas de baixa visão ou sem visão nenhuma. Todas as obras têm audiodescrição, então mesmo que você não seja uma pessoa com deficiência visual, você pode ouvir a audiodescrição, porque todas as obras têm, independente se estão no braille ou não estão. Então a gente consegue ampliar esse acesso, porque a gente está falando de corpos invisibilizados, a gente está falando de histórias que merecem e precisam ser contadas, e nada melhor do que a gente poder trazer isso para a rua, para um lugar acessível para todas as pessoas e que seja acessível também para quem tem baixa visão ou para quem, né? Enfim, qualquer pessoa que queira sentir o que foi essa experiência. Tem também lá no QR Code um outro QR Code pequenininho que dá acesso à minha página, ao meu site,
que lá tem toda a explicação de como foi o projeto, do que aconteceu, tem fotos das oficinas lá, então dá para conhecer um pouquinho mais também através desse outro QR Code que está pequenininho lá embaixo. E uma outra coisa também, Ju, que eu fiquei pensando assim, a exposição, ela está exposta ao sol, chuva, a essa degradação natural. Isso também é algo que diz sobre a exposição, sobre esses corpos, também está nessa degradação natural. Então, por que escolher também deixar essa exposição assim? Daqui a um pouco a gente não tem mais ali, né? Vai ser temporária, vai ter um tempo, né? Sim. Eu acho que é um pouco da efemeridade da arte, sabe? E também do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele se transforma, ele vai mudando e em algum momento a gente se vai. E a exposição, ela segue o mesmo caminho, né? É uma exposição de corpo, então tá ali, tá exposto ao sol, à chuva, à intervenção das pessoas. Você pode rasgar. Porque elas podem rasgar, elas podem escrever, elas podem levar embora a placa do Braille, né? Se elas quiserem. Mas eu acho que é nesse sentido de trazer a beleza do efêmero, né? Assim, isso vai sumir com o tempo e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. E Ju, conta pra gente, assim, a exposição já aconteceu, está acontecendo, e como foi o retorno das pessoas que passaram, que colocaram o celular, que quiseram fazer essa imersão? Teve alguma coisa assim, você falou, teve algum caminho, gente, essa exposição teve alguma assim, vamos fazer esse caminho, ou não? Conta aí como é que foi. A gente fez uma divulgação ampla, né, os QR Codes estão no centro de Cuiabá, de Várzea Grande e de Chapada dos Guimarães, mas a gente não deu caminho nenhum para ninguém. Você vai ter que andar atento, porque também é isso, sabe? A gente passa na rua tão anestesiado, e você vai e aí sabendo da exposição, talvez você que esteja aí assistindo possa andar com um pouco mais de atenção. Então aqui em Cuiabá, tá ali na região da Praça da Mandioca, Casa das Pretas. Isso, Casa das Pretas. Toda aquela região ali pelos postos, pode dar uma procurada que vai encontrar. Em Várzea Grande também está ali na região próxima do aeroporto, do shopping, ali de Várzea Grande mesmo. E em Chapada também está pelo centro, pela rua principal da praça e em algumas casas culturais. Então, tá na Casa de Rose, tá na Casa de Vó, tá no Espaço Aldeia Velha, tá na Rua Antiga, o Sebo Antiquário. Então, tem alguns lugares, no Chapada Hostel, alguns lugares que estão em Chapada dos Guimarães. Mas, de um modo geral, os QR Codes estão espalhados pela rua. E aí é uma questão de atenção e presença para descobrir e encontrar onde que eles estão. Ô Ju, conta aí um pouquinho pra gente dessa ficha técnica. Aí a gente tem o Zaiden na expografia, a Anne Matilde no Steel. Fala pra gente um pouquinho quem tá com você aí. Galera da Força Tarefa, né, gente? Essa galera trabalha, né? Essa galera trabalha, a gente trabalha muito. Então, sou eu como coordenadora, né, e mentora desse projeto, tudo isso saiu de dentro de mim. Tenho as oficineiras, como eu mencionei, a Malu Jimenez, a Jaqueline Roque e a Lupita Morim. Tenho o Caju Pasqualic, que é meu produtor e meu marido, que faz a parte de design gráfico, de produção executiva. Tem a Ebum, que fez a direção de produção, então todos os cuidados ali que tiveram do espaço, da recepção das mulheres, do cafezinho, do lanchinho, tudo foi ela quem cuidou. Temos a Anne Matilde, que fez as fotos, né, o registro dessas oficinas. O Zaiden fazendo o papel de expografista, cuidou aí dessa parte da exposição. O Aloísio Azevedo fez a assessoria de imprensa. E acho que eu não esqueci de ninguém. Você esqueceu, gente, tá? A cabeça não tá boa. Trabalhando muito. Trabalhando muito, Ju, sim. que trabalho incrível, né? E para você, que recado você pode dar para essas mulheres que sentem vontade de colocar seu corpo, de se conhecer melhor? Qual que é o caminho para essa jornada desse corpo, dessa mulher que está em casa agora assistindo a gente? Olha, eu acho que o primeiro passo é um ato de coragem. É aquele momento que você decide saltar. Sei lá, se você já saltou de bungee jump, ou já fez algum esporte radical, ou qualquer coisa que te traz algum friozinho na barriga. Acho que se fotografar e conhecer o próprio corpo tem muito desse salto no abismo, porque você não sabe o que você vai encontrar.
Então, acho que o primeiro passo é ter esse impulso de coragem. E um autorretrato pode ser feito em qualquer lugar, de qualquer jeito, com qualquer celular. Não precisa ter conhecimento de fotografia, não precisa ter conhecimento de luz, não precisa ter conhecimento de nada, basta você ter um celular e um pouquinho de coragem para colocar ele no timer. E aí eu sou uma defensora do abaixa selfie. Quando a gente vai fazer a jornada, assim, é celular no temporizador, a gente evita fazer a selfie, porque, enfim, Não se vê, né? tem toda uma coisa, né? A selfie a gente faz para mostrar onde a gente está, com quem a gente está, o que a gente está fazendo. E o autorretrato, ele é na contramão disso, né? Então, é a gente olhar para o nosso corpo e se experimentar. Então, é colocar o celular ali apoiado em qualquer coisa, não precisa ter o tripé, não precisa ter nenhum equipamento. No começo, eu apoiava câmera e celular, qualquer coisa, era caixa em cima de caixa, cadeira, apoiado num livro, qualquer coisa. Altura. Para dar uma altura, para tentar alguma inclinação, passava uma fita, grudava o celular na parede. Qualquer coisa é possível de ser feita. Eu já vi gente que gruda o celular no teto. Exatamente, tem muitas gambiarras possíveis de serem feitas e eu sou uma defensora das gambiarras, assim, a gente faz mesmo, eu faço até hoje. Então, eu acho que a coragem de se ver é muito importante. E, às vezes, vai ser difícil fazer isso sozinha. É por isso que eu ofereço a Jornada do Corpo. Porque eu não vou te dar respostas, eu não vou te prometer nenhuma transformação, nenhuma cura, nada disso. O que eu te ofereço é a minha mão para caminhar com você. O que eu te ofereço é esse caminho que eu já trilhei e que eu continuo trilhando, porque a jornada ela não é uma linha reta em que você parte de um ponto e chega em outro. Ele é uma espiral em que você vai passar várias vezes pela mesma questão, várias vezes, até isso se normalizar, até isso ir. Né? Então, às vezes, eu já fiz mais de 1000 fotos ao longo desses 6 anos. E eu já fiz fotos iguais, das mesmas partes do corpo, com a mesma proposta, mas é sempre diferente. Então, às vezes, vai ser muito difícil fazer sozinha. Né? Imagina, parece que o tempo paralisa quando você coloca o seu celular pela primeira vez. Quem tem ansiedade? Meu Deus. Quem tem ansiedade. E eu falo por mim mesma, porque a minha primeira fotografia, o primeiro autorretrato que eu fiz nessa intenção, é uma foto muito simples, que eu só estou sentada na escada, de pernas dobradas, eu apoiei o celular num vaso de planta que eu tinha. E aquela foto, para mim, ela é extremamente significativa, porque foi a primeira. Foi a primeira vez em que eu tirei a roupa dentro de casa, com vergonha de mim mesma. Então, são muitas vozes. Eu falo que a jornada ela é um sisteminha para você baixar um pouquinho o volume dessas vozes. Porque a gente está o tempo todo se criticando, a gente está o tempo todo... nosso olho, ele corre primeiro aonde não está legal, onde a gente não gosta. Então, é inverter essa lógica, é você reconhecer que, tem uma questão com o meu corpo. Eu não gosto da minha barriga, eu não gosto do meu braço, qualquer coisa que seja. Mas é estar atenta a essas vozes que ficam falando que você não é o suficiente, que você não é boa, que você é feia, ou que você, enfim... preencham aí com todas as frases que vocês já ouviram, mulheres, a vida toda. Então, é reduzir um pouquinho esse volume para a gente conseguir se olhar com um pouco mais de compaixão, de gentileza. E, principalmente, a gente iniciou a entrevista falando nisso, eu acho que agora a gente volta de novo para essa estética que o mundo pede para a mulher, né? A mulher não pode envelhecer, ela tem que estar sempre jovem. Então, aí a gente vê vários procedimentos, a harmonização facial é um deles, né? Vários outros procedimentos estão exatamente nesse lugar, né? Então, você se despide disso também, fala, não, meu corpo vai envelhecer, essa aqui sou eu. A gente aceitar a efemeridade da nossa existência. Sim. E quando a gente parte desse pressuposto de se olhar, a gente está também honrando as nossas características, que também são dos nossos ancestrais, que também contam a nossa história. Então, é uma foto, é um autorretrato, parece uma coisinha assim, tipo, é só fazer uma foto, é só pôr o celular ali, dar o play, posar e tá ok. Mas são tantas camadas tão profundas, camadas de tanta dor, de uma questão estrutural e sistêmica, né, da opressão que os nossos corpos vivem. Então, se fotografar é um exercício, é uma prática, não é um ponto final. Você não vai fazer uma jornada comigo para você ser uma melhor fotógrafa. Eu falo isso todas as vezes. Você não vai ser uma melhor fotógrafa. Você vai sair uma pessoa mais consciente de si. Então, eu não estou te prometendo nada. Eu te ofereço para caminhar com você
para estar ali, para te ouvir as suas questões e trazer também as minhas questões, porque é muito interessante como a gente se reconhece na história do outro, se reconhece na vivência da outra mulher, na vivência daquele corpo, e a gente vai ressignificando a nossa própria história. E, Ju, conta uma coisa, fiquei pensando nisso agora. Quando chegam as mulheres, as histórias se conectam muito, né? Parece que não é por acaso que tá todo mundo ali. Olha, eu acredito que não é. Não é por acaso, é uma bruxaria que a gente faz, eu não sei, mas cada turma tem uma dinâmica diferente. Essa é a primeira vez, né, fazendo presencialmente, então é outra coisa. Mas é muito interessante porque as opressões estruturais estão para todas. Então, todas as mulheres, em algum momento da sua vida, foram questionadas sobre a sua aparência, foram questionadas sobre o seu corpo, se questionaram sobre isso. Então, quando a gente traz uma vivência... quando eu era criança, minha mãe falava tal coisa sobre mim, eu tinha que comer menos, ou eu tinha que sentar de perna fechada, ou eu tinha que falar baixo, ou qualquer coisa. Isso aqui é uma coisa que é normal na nossa sociedade. Então, quando eu conto a minha história, a outra também vai falar, poxa, na minha infância também foi assim, ou para mim também é assim. Ou às vezes não é, mas o ato e o fato de você estar em roda com outras mulheres é muito revolucionário. A gente se ouvir, a gente se permitir contar as nossas histórias. Isso eu aprendi com a Malu, como é importante a gente contar as nossas próprias histórias, senão vai ter alguém contando por você. Com certeza. E também eu acho que essa coisa de contar a história, a gente também consegue se entender melhor quando a gente fala, nossa, eu falei isso, porque, tipo, às vezes tá tão inconsciente, e aí você coloca pra fora, né? E aí você começa a entender melhor porque tá ali colocado. E me diz uma coisa, vai ficar só Cuiabá, Chapada e Várzea Grande? Ou essa exposição pode aí percorrer outras cidades? Como estão seus projetos? Agora 2026 começando, né? Estamos abrindo aí o ano praticamente, muita pós-carnaval, né? Agora sim, começamos. Começamos agora. Conta aí pra gente, Ju. Bom, a jornada, eu acho que eu fiz ela todos os anos e esse é um ano que eu quero me dedicar muito a isso. Então, eu tenho já um projeto para fazer uma nova turma da jornada presencial, dessa vez em Chapada dos Guimarães, para contemplar o território em que eu habito, né? A exposição, ela tá aí, tá posta. A princípio, estamos só com esses QR Codes que já foram distribuídos. A gente até tem uns extras para, vou viajar e vou deixar um adesivo aqui, vou colar um adesivo ali. Mas ele é um projeto muito vivo, muito dinâmico, que se transforma. Então, nenhuma turma foi diferente. Eu sempre modifico a proposta, eu sempre modifico a dinâmica. A essência é a mesma, mas as coisas elas vão se transformando. Então, esse ano eu tenho um plano de fazer 3 turmas da jornada. Nossa! Animada! Tô vendo que é bem ousada mesmo. É bem ousado. E o meu sonho, assim, de princesa, é fazer uma jornada em formato de imersão, de retiro. De ir para um lugar e passar 3 dias, assim, fechadas, isoladas, para a gente poder trabalhar todas essas temáticas. Eu acho que é muito, muito poderoso, assim, muito potente. Então, esse é um ano que eu quero me dedicar a isso, mas os projetos eles vão acontecendo naturalmente. E a jornada ela se desdobra em muitas coisas, né? Falo que ela é meio que o cerne, assim, de tudo que eu faço. E é o que me traz mais motivação, é o que, quando eu tô me sentindo mal, quando eu tô triste, quando eu tô achando que eu não vou dar conta de tudo que eu quero fazer, que nunca é bom o suficiente, porque a gente fica falando essas coisas para si mesma, eu volto para a jornada. E eu falo que a jornada ela acontece sempre quando eu mais preciso. Eu acho que eu preciso mais do que elas. Eu preciso mais do que elas e estar com essas mulheres e ouvi-las e senti-las, né? Porque a jornada é esse convite a você sentir com o corpo inteiro. Então, a gente se despide de tudo isso, né? E eu acho que esse é um ano potente, depois dessa experiência da jornada presencial e poder trazer isso em outros formatos, em outros territórios e, quem sabe, expandir isso para o Brasil. Mudou sua visão da jornada depois dos encontros presenciais? Teve uma virada de chave? Com certeza, eu acho que a presença ela é incrível, a gente tá perto, a gente sentir a energia da outra mulher, a gente ouvir aquela voz e sentir, sabe? Eu acho que a presença traz isso, então foi muito importante, muito desafiador, né? Porque no online, sei lá, fechou a câmera ali. Acabou, entendeu? A pessoa pode ir embora e sair.
Mas ali no presencial, eu acho que é muito mais intenso isso, né? As emoções, a gente chora muito, a gente se emociona muito, a gente ri, a gente conta histórias difíceis. Então, foi muito bonito, acho que sentir mesmo o corpo ali. Porque o online, ele amplifica, né? Expande o território, posso alcançar mais mulheres, mas o presencial traz um temperinho que... Eu acho que é aquela palavra que você falou, acolhimento, né? Ela acolhe, né? Só o olho no olho mesmo que traz, não tem jeito. Ai, Ju, olha, parabéns pelo trabalho. Fico muito feliz de poder, né, conversar com você, falar desse trabalho que é uma coisa que fala de mulheridade, né? E a gente sempre é afetada, né? Sim. Eu acompanho já há algum tempo e vejo que o trabalho sempre vai ganhando mais potência, mais força, tendo muitos encontros que vão modificando ele também, né? E parabéns, viu, Ju, que a gente possa voltar aqui e falar cada vez mais dessa jornada do corpo. Eu acho que é um trabalho importantíssimo de autoconhecimento mesmo, né? Que é isso que você traz, da gente se conhecer. Eu acho que o mundo agora contemporâneo tem pedido muito isso, né? Da gente saber quem é a gente, onde é o nosso lugar nesse mundo, né? Nesse mundão, né? Eu falo, gente, qual que é o seu sonho mais amado, né? Para que eu vim fazer aqui? Sim. Então, assim, eu acho que esse poder de se conhecer e saber o que você quer já ajuda muita coisa, porque você pelo menos sabe o que você não quer. Né? Exatamente, você já tem ali uma linha de corte. Já tem uma linha de corte. Sim. Então, parabéns aí, muito Ju. Obrigada. Fico muito feliz. Fico muito feliz também de poder trazer isso aqui, de poder falar sobre esse projeto. É a menina dos meus olhos, é o projeto que leva tudo de mim, que tem toda a minha existência, minha vivência, minhas dores, minhas alegrias. E é muito, muito gratificante poder compartilhar isso com as pessoas, poder levar essa exposição para a cidade, poder levar esses corpos para serem vistos e não mais estarem à margem e não mais estarem escondidos nas suas casas, mas sim vistos, celebrados, amados, porque é sobre isso, no fim das contas. Celebrados, essa palavra é muito linda. E, Ju, uma coisa que quem está em casa, que viu um pouquinho do seu trabalho, se sentiu tocada em participar, quando você abre as inscrições, onde fica disponível, onde o pessoal de casa pode se inscrever e participar, né? E vir furar bolhas, né? Ir para outros lugares, outras mulheres diferentes, mulheres simples, e eu acho que isso é tão interessante, né? São tantas camadas. São tantas camadas. Olha, vamos entrar na minha bolha. Convido vocês para entrarem na minha bolha. A minha bolha não contempla o Instagram, então já aviso antecipadamente que o meu perfil no Instagram está lá, mas eu não estou mais no Instagram por decisão pessoal e profissional. Mas eu tenho meu site, www.juqueiroz.com. Lá sempre tem atualização, tenho o meu blog lá. Eu tenho uma newsletter que eu mando semanalmente cartas para as mulheres. Então, assina você também, Elô. E eu falo sobre diversas questões. E, geralmente, quando eu abro as inscrições, eu envio e-mails, eu ando... release para a imprensa, e agora que eu não estou mais no Instagram, então vocês não vão mais me encontrar lá. Talvez no TikTok. Dá uma olhada lá. Talvez no TikTok. Talvez. Tá nessa linguagem mais jovem, né, galera? Sim, porque as mulheres jovens estão vivendo muitas questões, muitas opressões aí com as redes sociais, né? Com certeza. Mas elas também estão vindo com um pensamento bem forte, né? Sim. Muito interessante, essas novas mulheres, essas gerações novas aí. Sim. E lá no meu site tem o meu WhatsApp também, estou sempre aberta, disponível para quem quiser trocar uma ideia, quiser conhecer um pouco mais. Fazer a sua jornada do corpo Exatamente, individual, né? Exatamente. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, por a gente estar aqui, conversar um assunto tão importante, né, que é falar sobre mulheres. E é isso, sigam lá a Ju no site dela, né? Vão lá, tem as correspondências, as cartas, olha só que diferente, né? Que outra experiência, né? Uma experiência bem diferente. Então, a Ju convida aí todo mundo para acessar lá o www.juqueiroz.com e tá por dentro de tudo isso. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, Ju. Obrigada a você. E vocês aí de casa, a gente se encontra na próxima quarta-feira aqui na TV. Valeu, beijos.